Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Isso é Liberdade. Numa liga de liderança, a gente está muito focando na formação de lideranças e, nesse sentido, não haveria alguém mais especial para a gente chamar e para a gente conversar sobre, que é o Renato Diniz. Eu ouço falar do Renato Diniz já há muito tempo, que ele tinha lá seu projeto chamado, acho que Projeto Pato, que ajudava a disseminar algumas lições de liderança de voluntariado, principalmente ali entre os estudantes liberais, ajudando muitos grupos de estudo da época. E a gente pensou em trazer ele para dar uma lição não só para o nosso grupo de estudos, mas eu tenho certeza que para muitos outros grupos de estudo que compõem aí o Isso é Liberdade, o Students for Liberty, e também consomem a nossa produção aqui. O Renato, ele foi coordenador regional do Nordeste, ele é nosso vizinho aqui do Piauí. Ele atualmente é analista de liderança do Ideias Radicais e também é professor do curso de formação política do Partido Cidadania. Do Partido Cidadania. Eu me apresento, sou o Wilton Gutenberg, o mediador que vai acompanhar vocês. E Renato, eu passo a palavra para ti. Fica à vontade. Estou muito ansioso para aprender contigo. E aí, tudo bom, Wilton? E aí, galera, tudo bom, Alexandre? Então, como o Wilton bem falou aí, fui convidado para ter essa conversa com vocês aí. Vou passar uns 40 minutos conversando, apresentando algumas ideias e depois abrir para perguntas, né? Eu acho que o Wilton vai colher aí a equipe e vão mandar para mim. Pelo Twitter, é? Pelo tweet? É o Twitch. Pronto. Ah, então, para começar, então assim, né? Bom, o Twitter falou bem aí. Eu comecei com o projeto Pato lá atrás, né? O nome é bem feio, eu sei, hoje eu já me arrependi demais desse nome. Mas era basicamente assim, de forma muito rápida, assim, só para comentar, né? Por que eu tô falando com vocês hoje agora? Eu comecei como coordenador local no Students for Liberty, em Recife ainda. E, bom, tipo, eu começava a ver e encontrar dificuldades dentro das reuniões voluntárias, né? Eu notava que muitos coordenadores não se engajavam. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência similar, né? Você vai à primeira reunião, tem 30 pessoas, né? Você, fica que massa, isso aqui, muita gente. Aí na segunda reunião já deu 15, começa a baixar. E aí finalmente quando você vai para a terceira, quarta reunião vai tipo poucas pessoas. Na minha época eu lembro que foi tipo 3 pessoas, eu, o estadual, o vice e mais um. Aí eu falei assim, cara, tipo, lascou, né? O negócio aqui não tá funcionando muito bem. E eu lembro que na época eu fiquei bem aborrecido porque eu até cheguei a tirar algumas cadeiras da faculdade. Eu treinei uma cadeira em específico pra, tipo, liberar tempo, porque, né, eu tinha entrado no Estudo Só Liberty, que ia ser uma coisa que ia demandar muito. E quando eu vi que, tipo, não tinha muita atividade, eu fiquei bem bolado. E eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a estudar, comecei a procurar sobre gestão de voluntários, para compreender como a gente podia engajar essas pessoas. Porque eu parti do princípio muito simples de que beleza. Algumas pessoas me diziam que os voluntários não trabalhavam, não agiam, não produziam muito, porque eram voluntários em primeiro lugar. Então, voluntário sempre vai ser aquele misto ali, que o cara vai trabalhar muito e depois para de trabalhar, não vai render tanto quanto um funcionário pago. Até um momento que eu comecei a comparar com, por exemplo, o movimento Empresa Júnior, que é um movimento que tem muito em universidades, onde a galera, tipo, se gaba por virar à noite trabalhando, né, fazendo coisas voluntárias. Então eu olhava assim e dizia, não, tem uma coisa errada aí. Como é que esse grupo, esse movimento funciona muito bem de forma voluntária e a gente aqui não está funcionando, né? E daí eu comecei a estudar gestão de voluntários até que, bom, eu saí e aprendendo. Eita, a hora aqui. Pronto, que aí eu tava ouvindo 2 vezes. Daí, beleza, né? Eu comecei a ver que funcionava. Quando você começar a estudar um pouco da teoria e aplicar para efeitos práticos, você começa a desenvolver processos, começa a ter ideias novas de como vocês começa a ter vantagens no engajamento voluntário. Então, daí foi acontecendo, fui contratado pelo Rafael Lima para trabalhar no 10 radicais, estudar mais liderança, focar nesse aspecto de desenvolvimento de liderança. E, bom, trabalhei hoje como analista de liderança da radicais. Aí o resto, depois, posso contar depois, eu acho que não cabe nessa live. E antes de começar, Wilton, eu queria pedir para você uma coisa, Wilton. Antes de começar a live, bom, hoje eu acho que todo mundo sabe, né, do que aconteceu. Eu passei o dia meio que pensando nisso, refletindo. Eu queria aproveitar o momento para falar 5 minutinhos assim sobre isso. Não com viés político, o que aconteceu de forma informativa, mas com viés de liderança, né? Porque eu acho que tem muito a ver
né? Até inclusive tá no título da live, né? Liderança, gestão de voluntários, eu vou chegar nesse ponto aí. Mas sobre uma fala bem específica, né? O que a gente pode aprender com o Bolsonaro sobre liderança, né? No caso, o que a gente não deve fazer Não como deve fazer como líder, é verdade. isso. Eu acho que a gente sempre pode aprender com todas as lideranças, a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Coisas, normalmente o bom é você aprender o que fazer, mas você também pode ter grandes exemplos do que não fazer. E teve, de todas as coisas que o Bolsonaro falou, muitas coisas assim, bem estranhas, que um líder não deveria falar, mas teve um que eu me foquei bastante, que foi, ele teve uma fala assim, né? Que ele dizia que eu como líder, eu como o cara responsável na posição de liderança, o cara que tá lá na frente, não posso receber ordem, não aceito receber ordem de um funcionário meu. Afinal, eu sou o líder, eu tô no comando. Então, quem tá no comando não recebe a ordem de baixo. Eu queria comentar sobre essa fase, porque, por mais que seja Bolsonaro que esteja falando, é uma coisa muito comum até. Né, que as pessoas acreditam que a hierarquia organizacional funciona de forma que quem está em cima comanda quem está embaixo. E a primeiro momento isso é verdade. Né? Quem está em cima é que vai tecer as regras, quem está em cima é que vai cobrar os resultados. Mas um ponto importante é o seguinte: um dos pontos majoritários que eu defendo sobre liderança, que se baseia também bastante na teoria de liderança servidora, é que o líder, a concepção real da natureza de um líder é que ele serve o liderado. Né? Isso pode parecer um pouco contraditório. Né? Como é que o líder que está acima ele vai trabalhar para quem está embaixo dele? Ele vai servir, né? Ele estaria sendo colocado numa posição inferior. E o ponto principal é o seguinte, é que a liderança ela acontece de forma concedida a alguém. Ninguém jamais possui o poder de liderança sobre outra pessoa. Eu vou trabalhar mais para frente a diferença entre gestão e liderança, mas ninguém tem o domínio da liderança sobre outra pessoa. O que você tem, você pode ter autoridade. A autoridade você tem sobre o seu subordinado, mas não a liderança sobre ele. A liderança é algo concedido, é algo que é dialogado e acordado entre as duas partes. É impossível liderar uma outra pessoa se ela não quer ser liderada comigo. Eu posso gerir uma outra pessoa, mas não liderá-la, certo? E no momento que ele fala assim que detenho poder e eu não obedeço ordens do meu liderado, isso está muito errado por duas razões principais. A primeira razão, que você expor isso abertamente em público, você declarar abertamente para todo mundo que você não aceita ordens de quem está abaixo de você, você está destruindo, minando toda a questão da moral do seu funcionário. Eu, se eu fosse funcionário dele depois de uma declaração dessa, se um chefe meu falasse isso para mim, eu jamais iria passar a respeitar esse cara. Ele ia conseguir destruir toda a autoridade que ele construiu sobre mim. Toda a liderança, perdão. E o segundo ponto é que isso é muito burro também do ponto de vista operacional. Porque muitas vezes o funcionário que detém a informação, na realidade não muitas vezes, eu diria que quase todas as vezes o funcionário que detém informação perante uma atividade. Numa atividade de telemarketing, quem está de fato falando com os clientes para vender um produto é o funcionário, não o gestor. O gestor está acompanhando os processos de quem liga para os clientes. Então, quem tem informação de fato sobre como melhorar o processo, ou melhor, como atividade o trabalho para essa atividade, quem tem é o funcionário, não o líder. E no momento que ele passa a não escutar o funcionário, não atender as demandas do funcionário, não compreender quando o funcionário está trazendo um ponto importante que ele deve alterar, porque muitas vezes o funcionário ele tem que falar isso para o chefe, falar, cara, você está errado nisso, você tem que trabalhar isso. No momento que ele encara isso como um desrespeito, como se o líder não pudesse receber esse feedback do funcionário e mudar suas atividades porque ele está recebendo uma ordem do funcionário, vai começar a dar vários problemas no processo. Vai acontecer vários problemas na operação como um todo, porque o chefe se recusou a escutar o ponto de vista operacional, o ponto de vista técnico do funcionário, que é o principal foco do que o funcionário faz em primeiro lugar. Então, tem várias outras coisas que daria para extrair desse discurso dele, mas, assim, essa foi só um ponto que eu queria trazer, até porque eu acho que tá todo mundo meio que ainda antenado nisso, né? Então, se eu chegar para começar a falar de teoria, voluntário, meio que vai gerar uma desconexão. Então, só queria fazer esse ponto. Se alguém for tiver alguma pergunta também, líder político não serve pra nada. Cara, líder político funciona porque, assim, não existe nada vai ter um exemplo perfeito. Eu concordo que líder político não funciona na base de coerção. Mas é sempre bom, a gente sempre dá para colher alguma coisa em toda situação, sabe? Eu acho que sempre, assim, tem vezes que a gente não tem nem como evitar isso. Tá aí na nossa cara, todo mundo viu o discurso de cara hoje, ou vai ver amanhã, ou vai ver um resumo. Então, nada mais do que uma oportunidade de a gente extrair algo positivo pra gente. Mesmo que seja que a gente não concorda, né? Mas seria essa preocupação dele legítima, no sentido de ele estar preocupado em que as pessoas vejam que a sua autoridade está ameaçada? Essa preocupação é legítima como líder?
Cara, tem uma frase que eu gosto muito. Eu não lembro agora a referência, mas assim, se você se preocupa que sua autoridade está sendo minada, é porque você nunca teve ela em primeiro lugar. No momento que você se preocupa em manter essa autoridade, você nunca teve, né? Quem tem não precisa se preocupar com isso. É muito simples. Faz Bom, sentido. mas tá. Então, eu queria só fechar essa página. Se vocês tiverem perguntas aí, depois vocês vão mandando, a gente trabalha no final. E aí, focar mais um pouco, né, no tópico aqui em questão. Eu gostei bastante do título desse webinar que o Itan botou, que é Liderança, como gerir e motivar voluntários. Porque, inclusive, eu baseei um pouco o meu discurso hoje baseado nesse título. Porque tem 3 palavras-chave aí que eu queria exaltar para começar a falar, que é liderança, gerir e voluntários. A parte de motivar vai encaixar nas outras duas. Mas, seguinte, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é por que voluntários? Por que não pessoas? Né? Qual é a diferença entre voluntários e funcionários pagos? Qual é a diferença desses dois grupos? Porque a gente normalmente tende a colocar esses dois segmentos em formas diferentes. Né? Temos aí os voluntários e temos os funcionários. E eu queria começar conversando sobre isso. Que, cara, vou trazer uma surpresa para algumas pessoas. Voluntários também são pessoas. Como assim? Quando você pensa, o que diferencia um voluntário de um funcionário pago? Né? A gente tende a achar que voluntários eles funcionam de forma diferente, eles têm um sistema de incentivos diferentes de funcionários pagos. E não é muito bem assim como funciona. A única diferença principal entre funcionários e voluntários é a capacidade de um voluntário realizar uma atividade sem um incentivo financeiro, certo? Já o funcionário não, ele faz pelo incentivo financeiro. Mas tirando esse incentivo financeiro, todo o resto é igual. O que a gente vê muito hoje no movimento aí empreendedor, né, no movimento de liderança, você as influências falando, é como as atividades de trabalho hoje não são mais suficientes para fazer com que os indivíduos sejam motivados a trabalhar. Né, um monte de gente aí que trabalha, não gosta do emprego, não começa a render. E o que é que se fala tanto, então? Né, que o líder tem que inspirar seus funcionários, as empresas têm que ter um ambiente favorável, um ambiente onde as pessoas gostem de estar na empresa, né? Que o funcionário gosta até mais de estar na empresa do que estar em casa descansando, tirando férias. Isso é a mesma coisa de voluntário. Né? É o estudo, a compreensão de quais são os incentivos que fazem o indivíduo promover uma atividade. No caso do emprego, você tem um incentivo muito fácil, muito simples de lidar, muito genérico, que é o dinheiro. Então você dá dinheiro, você sabe, todo mundo ali vai gostar, todo mundo ali vai ter um propósito com aquilo ali, todo mundo vai estar satisfeito. Já com voluntariado, não. Com voluntariado, você não tem esse incentivo genérico e você vai ter que começar então a desenvolver e compreender quais são os incentivos de cada grupo de pessoas ou de cada pessoa que você está trabalhando. Compreender o que faz aquele indivíduo querer fazer aquela atividade específica ou não. Isso é um conceito que parece simples, melhor, é simples, mas é difícil de executar, porque dá muito mais trabalho. Né? Digamos que, por exemplo, você tenha uma empresa com 10 funcionários, e aí um cuida do marketing, o outro cuida das redes sociais, o outro cuida da produção de papel, né? De uma fábrica de papel. Então você tem aí cada funcionário na sua atividade per si. Como eles são funcionários, eles são pagos. Então você dá lá dinheiro, você só vai negociar o quanto, o valor, né, monetário que cada um vai receber, mas o incentivo é basicamente o mesmo. Você não precisa se preocupar com os outros incentivos. Já com voluntariado, quando você pega um grupo de estudos, por exemplo, um grupo de estudos que o foco é produzir eventos, treinamentos, etc. Você não tem um incentivo financeiro genérico para dar ali para todo mundo. O que é que a gente acaba errando? A gente costuma criar esse incentivo genérico, que é o da liberdade. Não, você está aqui para desenvolver a liberdade. Então é isso mesmo, vamos embora. E não é assim que funciona. Né? Você entra, você busca um propósito maior, que é desenvolver liberdade, etc. Mas isso não sustenta no dia a dia. Tem indivíduos que simplesmente gostam de cuidar das redes sociais. Tem outros indivíduos que gostam de produzir texto. Tem outros indivíduos que gostam de fazer evento. Então, muitas vezes o que acontece é, a melhor forma de você gerenciar voluntários é justamente identificar quais são esses desejos, quais são essas motivações mais principais, primordiais de cada um, e você ir direcionar cada um para isso. Se tem aquele indivíduo que gosta mais de produzir texto, ele quer ser um grande escritor, ou ele é um cientista político ou faz filosofia, não sei, e ele quer aprimorar essas habilidades dele. Então ele gostaria de produzir mais isso academicamente, fazer artigos, fazer vídeos, produzir conteúdo nessa área, porque ele está se desenvolvendo como estudante, como profissional. Então você tem que identificar isso no voluntário e botar ele, direcionar ele para essa atividade. Não adianta chegar para o cara e falar, não, você vai fazer evento. Vamos fazer evento aqui. Né? Não adianta, tipo, não vai ter a mesma diferença. As motivações são diferentes. Já que a motivação genérica de dinheiro não funciona, você tem que ir para outra motivação, que é justamente toda, tipo, pode ser psicológica, pode ser de uma atividade específica dele. Né? Isso me leva para um outro ponto, que é o seguinte:
uma outra diferença de voluntário, ou melhor, uma coisa que é igual nos dois, que é voluntário e funcionário, e a galera trata diferente, mas é errado, é a questão das expectativas. E eu queria começar falando sobre um efeito psicológico bem interessante, que é o Rosenthal Effect. O Rosenthal Effect, né, o efeito Rosenthal, é baseado no pesquisador de Harvard Rosenthal, onde ele descobriu que diferentes expectativas que você gera sobre diferentes pessoas vai produzir diferentes resultados. Então, digamos que você seja um professor de basquete na escolinha, e aí vem dois alunos querendo entrar na escolinha de basquete com o seu professor, certo? O primeiro aluno é um cara que é sarado, um cara que já fazia, sei lá, beisebol, ele fazia outros esportes, futebol, então ele já era atleta, e ele demonstrava uma aptidão inicial melhor para basquete. Ele já jogava com os amigos, na quadra, etc. Então, assim, quando ele chegou para o treinamento, para a escolinha, ele já tinha um manejo melhor com a bola, já conseguia acertar uma cesta de 2 pontos ali, e ele já desenrolava algumas coisas. Então o técnico ele olha assim, pô, esse cara tem futuro, né? Esse cara aí, ó, já é atleta, tem um corpo atlético, já sabe uma malícia e outra ali, já tem um pouquinho de experiência porque jogava no bairro com os amigos. Bacana. Vou investir nesse cara, né? Vou cobrar, vou exercer um treinamento mais forte, vou fiscalizar para ver se ele tá seguindo as regras direitinho, porque eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele seja um grande jogador de basquete no futuro. Em contrapartida, chega um outro cara, um outro menino, onde ele nunca se interessou muito em basquete, ele focava muito mais em jogar videogame. Ele não fazia muita atividade física, então ele não tinha um corpo tão atlético quanto esse primeiro. E ele chegou lá porque, tipo, queria ver, se gostava de ver, sei lá, jogo de basquete na televisão, era fã de algum time, e queria lá aprender um pouco mais de basquete, se divertir. E aí, tipo, ele não tinha tanta habilidade, tanta aptidão nos primeiros treinos. Então você tem esses dois estudantes que, a priori, eles possuem uma capacidade equivalente de produzir um bom basquete, né? O corpo, a capacidade física não faz tanta importância no começo, né, na infância ali do aprendizado. E o que o outro cara sabia de basquete não é nada demais, era só que ele já jogava com os amigos, nada que esse segundo indivíduo não aprendesse com 1 ou 2 meses a mais aí de treino. Mas o que acontece? Quando você tem expectativas diferentes sobre dois indivíduos, você naturalmente vai tratá-los de forma diferente. Então, enquanto que o primeiro, por já demonstrar uma maior qualidade inicial, o treinador ia puxar ele mais, iria querer que ele se esforçasse ainda mais em ser um bom jogador de basquete. No segundo, não. O treinador já olhava e falava: esse é aquele preguiçoso. Esse é aquele cara que não aprende. Isso é aquele cara que não tá nem aí. Então, quando ele errava, o técnico ele dava menos coach. Né? Ele dava menos instrução, porque já, esse cara nem tá interessado mesmo, então não vou perder tanto meu tempo. Né? Ele não cobrava tanto. Afinal, se tem um indivíduo que eu vejo muito mais potencial que um outro, e eu acho que esse primeiro indivíduo ele tá mais, sei lá, motivado do que o outro, eu vou cobrar mais dele, que eu quero que ele se desenvolva mais. Aí eu faço com o quê? Com o outro, eu dou uma folga. Se os dois faltam, com o primeiro eu puxo o pé. Pô, por que tu faltou? Vamos lá, vamos embora. É importante que você venha, não pode faltar um treino. Já o outro faltou, é tipo, mas faltou, o cara já veio 4 vezes na semana, vim aqui, então não tem problema. E o que acontece? Essas diferentes expectativas vão se somando. Quanto mais você produz expectativas altas sobre a pessoa, né, e as cobra e as ajuda a bater, a chegar nessas expectativas, mais elas se desenvolvem. Né? Aquele primeiro menino que o técnico tinha altas expectativas, que ele cobrava a presença em todo o treinamento, fiscalizava para ver se ele estava direito, observava cada passo para corrigir ali as imperfeições. E o segundo, esse primeiro vai se somando, certo? Ou seja, você vai evoluindo como jogador mais rápido. Já o segundo, onde ele não se importava tanto, faltou, não tem problema, qualquer desculpa que ele dissesse, se eu quero tomar, eu quero ir hoje, tudo bem, não vai. Quando você tem expectativas mais baixas, você estimula esse indivíduo a continuar a se desenvolver menos. Então ele vai começar a desfasar aí, ó. Os dois que estavam com um pouquinho de diferença no início acabam gerando diferenças muito maiores depois de um período prolongado aí de tempo. Esse é o efeito Rosenthal. E eu noto que ele acontece muito com gestão de voluntários. Né? Qual é a premissa? Uma das premissas mais básicas que a gente tem com gestão de voluntários. A gente fala, o cara é voluntário. Você é voluntário, ele está fazendo aquilo de graça, no tempo livre, ele tem faculdade, tem prova, ele tem estágio, ele já trabalha. Então não posso cobrar do carinha. Não posso, porque ele está fazendo voluntário. E o que acontece? Ao não cobrar, ao não colocar um padrão de excelência alto para a performance dele, faz com que a performance dele diminua, faz com que a performance dele não esteja aquém do que ele poderia produzir. E daí, isso gera com que ele produza menos. Então, assim, reuniões. Se a presença voluntária é aquela que eu não posso cobrar, ele também não se sente ele não se sente importante nesse aspecto. Afinal, eu vou chegar só um pouquinho mais para frente. Mas se uma atividade é aquela que não é necessariamente cobrada,
você não está colocando valor naquela atividade para cobrar, o outro lado também sente que você não está dando valor. O outro lado também sente que essa atividade não é tão importante em primeiro lugar. Logo, como as expectativas já são baixas para o trabalho voluntário, você tende a produzir menos ainda. Né? Se eu digo assim para você, olha, Wilton, eu quero que você faça um artigo para mim, né, sobre tal tópico, sobre economia específica lá. E aí, beleza, né? Dou aí um deadline, não cobro, não falo contigo mais, etc. Qual é a tua impressão que você vai ter? Que esse artigo não era tão importante em primeiro lugar. Muito simples. Agora, se a cada 2 dias eu mando, e aí, Wilton, tudo bom? Ó, a deadline é para que 10 dias. Tá fazendo? Não, beleza. No outro dia, e aí, como é que tá? Já fez introdução, já desenvolveu, tá precisando de ajuda? Não. Então, se você tem esse passo a passo aí, esse nível de cobrança, esse nível de requisito sobre a atividade, sobre a performance da atividade, vai fazer naturalmente que a pessoa fique, poxa, é importante, né? Se eu estou sendo cobrado, se o cara está fiscalizando, se o cara está realmente ativamente verificando se eu estou produzindo aquela atividade que eu fui designado em primeiro lugar, é porque ela é importante também. Então isso faz com que você se sinta mais valorizado na atividade e produza, e mais chances de você produzir são maiores também em consequência. É muito simples isso. É um dos erros mais graves que acontece com o voluntariado. Né? Você tem as pessoas que estão gerindo o trabalho voluntário e aí você não se sente à vontade de cobrar o trabalho, né, os resultados pelo trabalho voluntário ou o que foi acordado anteriormente, fazendo com que o funcionário não se sinta, ou melhor, o voluntário não se sinta tão valorizado naquela atividade e ele naturalmente não vai querer fazer tanto aquilo ali. A impressão que você tem, Renato, é que você imagina que esse voluntário vai achar aquele incômodo, chato, e uma hora ou outra vai acabar saindo, porque acha que você está incomodando. Então, e aí que tá, entra meu segundo ponto. Qual é a diferença, então, entre voluntários e funcionários? De fato, óbvio, eu estou dizendo aqui que eles são majoritariamente similares, mas, obviamente, existem algumas distinções. E a distinção principal entre voluntário, eu diria até que é a única distinção entre voluntário e funcionário, é simplesmente no seu salário recebido pela atividade, que é nulo por ser voluntário, e na quantidade de horas semanais ao qual ele executa. Um funcionário, como ele recebe um trabalho para sua atividade, normalmente é o seu sustento, né? Ele vive com aquela remuneração, ele pode dedicar uma quantidade de horas muito superior à atividade, certo? Agora, quando é um trabalho voluntário, que é um trabalho que é opcional, muitas vezes é opcional, a pessoa não depende daquele trabalho para sobreviver, afinal ele tem outras atribuições, então a quantidade de horas vai ser reduzida, a carga horária semanal vai ser reduzida. Ponto. As diferenças acabam aí. Somente na quantidade de salário recebido, que é nula, no caso voluntário, e a carga horária semanal, que vai ser reduzida. Não vai ser 40 horas semanais, vai ser 2 horas semanais, 3 horas semanais, 5 horas, quem sabe, semanais. Um sábado inteiro. É só isso. De resto, é absolutamente tudo equivalente. A gente tem medo, como gestor de voluntário, justamente, de impor, né, impor coisa ao voluntário, impor restrições. Fala assim, ó, seguinte, se você de cobrança, né, de executar a cobrança ao voluntário com medo de que ele vá deixar a organização. Né? Se você está impondo algo sobre o voluntário, cobrando resultados dele, né? Se ele tinha concordado com você que ele ia para a reunião e ele não vai. Então você tem que cobrar porque ele não foi para a reunião, né? Aí você fica, bom, mas se eu cobrar é pior. Não, porque ele vai ser valorizado. Não é algo tipo, ele não vai chegar e falar, meu Deus, que honra eu fui cobrado. Não é isso. Mas é o fato de simplesmente, se a atividade é aquela que não merece nem ser cobrada, é porque ninguém se importa. E é verdade isso. É verdade isso. Se a atividade fosse realmente importante, por exemplo, se eu simplesmente faltasse hoje aqui nesse webinar, é natural que vocês iam falar comigo, né? Tipo, oh, Renato, o que tá acontecendo? Tá aí, isso o quê, né? Claro, a tonalidade importa muito. Quando ele tem cobrado voluntário, não é chegar e tipo, ei, isso o quê, meu irmão? Isso o quê? Tem que fazer essa porra. Não é isso, né? Tem todo um jeito. O cobrar pode ser simplesmente conversar. Tipo, e aí, como é que tá indo, né? Como é que tá a atividade? Aí o voluntário fala, poxa, meu irmão, professor da faculdade passou uma prova que eu não tava esperando, um trabalho gigantesco, essa semana eu não tô com tempo. Aí você fala com ele, não, beleza, pô, essa semana então, se era para ser na sexta, que tal se entregar na segunda que vem? Aí você conversa com ele, vai dizer, pô, bacana, né? Vou ter final de semana para fazer a mais e tal. Então é a negociação pela barreira que promove o engajamento, não necessariamente a ausência das barreiras. Tem até um. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou começar a comentar já que eu cheguei nesse ponto. Tem um artigo bem interessante que é de. Eu esqueci agora o nome dos autores.
Depois eu passo aí para vocês. Mas é o seguinte, o nome do artigo é Negotiation for Leisure Constraints. Onde ele fala assim, né? Que até então na psicologia a gente achava, né, defendia-se a tese de que o engajamento em momentos de lazer ali acontecia na ausência de barreiras. Então, eu me comprometo com a organização quando eu não tenho nada para fazer no tempo livre, né? E aí eu faço o que eu tenho que fazer. Mas na realidade, o engajamento ele ocorre a partir da negociação pelas barreiras. Então, digamos que você quer marcar num grupo uma reunião semanal lá de 4 horas toda sexta-feira. E aí tem um cara que ele fala, não, sexta-feira eu preciso sair, eu saio do trabalho às 5 da tarde, janto e eu quero tomar uma cachaça com meus amigos lá de 9, 10 da noite. Não posso. Então você negocia com ele. Não, ao invés de 4 horas, que tal se tu for na primeira hora? Tu vai para toda a primeira hora dessa reunião e aí no sábado de tarde eu faço um reporte contigo, te explico os principais pontos. Aí o indivíduo fala, não, beleza, 1 hora eu posso. Eu faço aí enquanto eu estiver jantando, eu abro, fico escutando vocês, dialogando ali, que eu moro só e tal. Então, a partir dessa negociação é que o engajamento ocorre. E muitas vezes até o engajamento sobe a partir dessa negociação. Porque você atendeu a demanda dele, você tipo negociou ali, teve uma interação, uma troca de valores, onde você cedeu uma parte e ele cedeu, e a partir dessa negociação o engajamento sobe. A probabilidade dele manter a consistência em ir para essas reuniões seria maior do que aquela se não tivesse tido essa barreira em primeiro lugar. Vê que ideia bacana, sabe? Fantástico. Tá. Então, é meio que esse é o ponto principal que eu quero fazer aqui, da distinção entre voluntários e funcionários. Não tem muita distinção. Tem que tirar um pouco, tem que dar meio que um desbloqueio dessa cabeça aí da gente de querer tratar voluntário como um bicho que a gente não pode nem tocar, assim, que ele vai ficar magoado com a gente. Não é isso. É. Inclusive, eu vou até adiantar meu ponto, que é o seguinte, questão de liberdade, questão de direcionamento, né? Quando a gente recebe voluntário, a gente fala assim, pô, o cara tá entrando na organização, né? Pô, ele tá lá na boa vontade para fazer, então eu não vou dar ordem pro cara, né? Eu acho que ele tem que fazer o que ele quer, né? Se ele fizer o que ele quer, né, ele vai fazer mais, né, já que ele já tá entrando. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando um voluntário ele entra numa organização ou num grupo, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que esperar. E aí, ao receber toda essa liberdade, né, a galera fala assim, você tá aqui agora, eu quero que você faça algo pela liberdade. Aí o cara vai lá, o quê? Aí você diz assim, o que você quiser. Na realidade, você tá matando o engajamento do cara. Eu vou contar o meu exemplo pessoal. Quando eu entrei no SFL, eu lembro que tipo, eu entrei no SFL, massa, tava lá animado. E eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha participado de um movimento voluntário, eu nunca tinha participado de uma ONG. Então, assim, eu não sabia o que fazer, sabe? E eu lembro que na segunda, não, foi na primeira reunião. Então, o coordenador estadual apresentou lá que tem os dois grupos, o Frei Caneca e o Projeto Nabucco. E aí o coordenador, o presidente de cada projeto, foi lá e apresentou os projetos. Aí falou assim: seguinte, você tem que escolher um dos dois para entrar. Falou assim, né? Aí eu, tem esse, gostei mais do segundo, vou entrar nesse. Aí quando eu entrei nesse segundo grupo, o cara falou assim: então, a gente faz isso, a gente faz isso. Tipo assim, ele meio que deu assim as opções. Aí eu falei, quero fazer isso, pronto. Aí eu falei, fiz. Aí eu comecei a fazer, comecei a me engajar. E a partir do momento que eu peguei entrosamento com a galera, que eu compreendi como é que funcionava o sistema, aí eu comecei a agir de forma mais empreendedora. Aí eu comecei a ter ideias. Eu falei assim, a gente podia fazer tal coisa, bora. Eu quero participar de chamar os palestrantes, da organização do evento principal que eles organizavam, que era o Sair de Liberdade, que ia ser daqui a 2 meses, mas eu já queria participar disso aí. Por quê? Porque eu já estava introduzido, eu já estava fazendo, eu já tinha saído da inércia. Pensa comigo aqui um pouquinho, vamos transportar um pouquinho isso aí para um ambiente corporativo de empresa. Tu acabou de entrar no estágio. Tu vai entrar no estágio, tu vai apontar os erros, não? Tu vai chegar pro chefe assim, falar, chefe, tá errado aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Não, pô. Tu entra no estágio, faz o que é o mandado, né? Tu vai lá, engajando, conhecendo a galera, conhecendo os processos, conhecendo a instituição. Depois de 2 meses, aí que você começa a ficar confortável para fazer algumas opinações, né? A gente podia melhorar isso aqui. Poxa, isso aqui tá meio errado, né? Vamos fazer diferente, não é? Quando a gente dá essa liberdade total ao voluntário que ele entra, ele fica travado, porque ele não sabe o que fazer. Quando eu entrei no CFL, eu não sabia o que era esperado de mim, eu não sabia nem o que eu podia fazer. Então, você colocar uma lista de opções, né, um inventário de opções voluntárias, digamos assim, você delimitar os caminhos aos quais uma pessoa pode ir quando ela entra na sua organização, facilita a vida dela. Você não está atrapalhando, não. É meio que tipo, se te joga no meio do Saara, plá, tu faz o quê?
tu vai pra onde? Sei lá, posso ir em qualquer lugar, não sei, eu vou ficar parado. Agora, se te bota numa floresta com uma trilha, assim, tu vai fazer o quê? Tu vai andar por essa trilha. Então, no início, é muito importante que a gente dê direcionamento e clarifique as atividades do voluntariado. Que vocês, nas suas organizações, tenham, então, projetos específicos para principalmente acomodar essa galera que está entrando agora. Né? Ele vai entrar na organização, ele tem que ter uma lista de opções, assim, ó, tem tal projeto, tal projeto, tal projeto. Você quer fazer o quê? E aí ele vai fazer, a não ser que tenha um voluntário muito específico que diga, eu não quero nenhum desses, eu quero tocar o meu, que eu já tenho essa ideia. Aí beleza. Mas muito raro esse caso. Normalmente o cara, ele só quer entrar em algum projeto, ele quer começar a fazer algo que já existe. Que já existe, tipo, um mapinha, já está planejado, já está clarificado as atividades. E ele começa a se engajar. Aí ele vai fazer a atividade. Com o tempo que ele vai fazer, essa atividade pode ser uma coisa mais curta, fazer um evento, organizar um encontro, não sei. Ou então um projeto um pouquinho mais longo. Mas quando ele pegar a manha, que ele aprender a fazer isso aí, né, sei lá, fazer fundraising, que é uma coisa que é constante. Então quando ele começar a se introduzir, se acalmar, aí que você dá a liberdade total. Ou melhor, nem precisa desse tempo. Você deixa claro para ele, ó, não, você sempre que tiver a ideia de um projeto novo, quiser fazer coisa, né? É uma questão da cultura organizacional aí. Você sempre deixa claro que você não se você opõe a que ele faça novos projetos, que ele traga novos projetos ou faça novos trabalhos. Mas quando ele entra, ele não vai ter nenhum projeto para trazer na mesa. Esse é o ponto principal. Ele não tem nada para trazer na mesa. Ele quer justamente que alguém ponha coisa na mesa dele, que alguém indique, ó, faça isso, faça aquilo. E aí ele vai fazer naturalmente. O que mais que eu posso falar sobre o tópico? Eu achei que tu ia fazer uma pergunta agora, que ficou silêncio. Um, Outro ponto que eu quero trazer sobre isso é justamente a questão da. Não, vou voltar. Eu já sei o que fazer. Seguinte, voltando agora para o título. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouco mais dos termos do título? Eu queria tocar então nesse ponto da palavrinha gerir e liderança. Eu acho bem interessante essa dinâmica, essa dualidade entre as duas perguntas, essas duas palavras, porque normalmente elas são vistas como, no mínimo, diferentes e normalmente até opostas. Como se fossem duas coisas assim, que tipo, olha, ou você é gestor ou você é líder. Quem está liderando necessariamente não está gerindo e vice-versa. E assim, eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí. Na minha compreensão, né, pelo que eu venho estudando, pelo que eu venho desenvolvendo, existem comportamentos de liderança. Existem o que a gente chama de metacomportamentos. Os três metacomportamentos de liderança são o comportamentos voltados a tarefas, que é a capacidade do indivíduo que ele tem, então, de coordenar atividades, que aí vai para planejamento de atividades, clarificação dos objetivos organizacionais e fiscalização e acompanhamento dessas atividades. Você tem aí o segundo metacomportamento, que é o voltado a relacionamentos, que aí você desenvolver seus funcionários ou voluntários, você se preocupar, dar suporte emocional para eles e você buscar o reconhecimento de seu trabalho e suas atividades. E o terceiro metacomportamento de liderança é o comportamento voltado à mudança. Né? É o que busca o líder fazer o acompanhamento de fatores externos, variáveis externas aí ao que está acontecendo à organização, a capacidade de desenvolver uma visão daquilo ali e ser um risk taker, ser um tomador de riscos para, de fato, né? Você colhe o insumo com o monitoramento das atividades externas, você desenvolve uma visão para aquilo ali e você, de fato, toma um risco no final. E o que acontece, na minha opinião, é o seguinte. Eu vou dar um exemplo bem nerd agora. O gestor é tipo um Charmander. E o líder é tipo Charizard. Não sei se vocês compreendem, mas líder e gestor não são duas coisas diferentes. O que acontece só é que o líder, ele é a evolução do gestor. Um bom líder, ele faz tudo o que o gestor faz e mais coisas. O gestor, normalmente, um bom gestor, né? Vamos lá, vamos para os três tipos, né? Eu falei para vocês os três metacomportamentos. Aquele cara que só tem um comportamento, por exemplo, relacionado a atividades, a tarefas. Cara, ele vai ser aquele chefe chato, aquele chefe pau no cu. Aquele chefe que tá lá, ele cobra as metas, bota a meta, vê os processos. Mas assim, tipo, ninguém gosta dele. Ele não tira seu tempo para desenvolver o funcionário que ele está lidando. Ele não tira seu tempo para reconhecer as atividades, né, os esforços que os funcionários estão fazendo. É o chefe assim, tradicional lá que a gente vê em seriado, em sitcom ou na indústria tradicional. O que a gente vem vendo hoje nessa cultura de empreendedorismo e tal, né,
influencers, é trabalhar o segundo comportamento, que é o de relacionamentos, que é você buscar compreender as dores do seu funcionário, é você compreender, então, reconhecer as suas atividades, é você dar aquele apoio emocional, inclusive até buscar ajudá-lo com problemas pessoais, né? Muitas vezes que não estão ligados ao trabalho. Então, se você for um cara que você bota meta, cobra meta, até a definição de Fernando Miranda de gestor, uma vez que ele falou. O gestor é aquele que bota meta e cobra meta. Então, bota meta, cobra meta, faz a atividade certinho, clarifica o que cada funcionário tem que fazer. Então, cada funcionário compreende muito bem o seu papel na organização e o que ele tem que fazer para ser um funcionário bem efetivo. E, além de tudo isso, você cuida dele. O funcionário tem confiança que você vai estar lá para ele quando ele precisar. Se ele tiver um problema emocional, ele pode contar com você. Se você está preocupado com o desenvolvimento profissional desse funcionário, quem sabe até às vezes pessoal. Você quer que o funcionário, ele, daqui a 6 meses, seja um melhor profissional. Não que ele somente faça atividade melhor e traga mais lucro para a empresa, mas que ele também seja um cara que possa evoluir de emprego daqui a 2 anos, até assumir o seu cargo como gerente. Pronto, você tem a figura aí do gestor. Um gestorzão massa, aquele gestorzão da porra que eu chamo, né? Aquele cara que tá lá, faz a atividade direitinho e faz com que os funcionários gostem da atividade, gostem do trabalho e se sintam valorizados. Se você adiciona no topo desse bom gestor, aí que tá, esse bom gestor não é um líder. Esse bom gestor é um bom gestor. Ele executa o que tem que ser feito, todo mundo gosta da execução dele e é isso. Ele não vai buscar mudanças, ele não vai mudar organizações. Eu nunca vi um gestor que muda a sociedade. Eu nunca vi. Eu acho que Martin Luther King não era um bom gestor, né? Gandhi não era um bom gestor. Essa galera são os nossos líderes transformacionais, né? Uma nomenclatura de McGregor Burns. Depois eu posso me aprofundar nisso aí. Mas essa galera provoca mudanças, né? Um comportamento, então, muito intrínseco de um líder é o comportamento de mudanças organizacionais ou mudanças de sociedade. Ele leva um sistema, sai de um canto de A para B. Sendo que, então essa galera, esses grandes líderes, eles promovem, eles têm esse comportamento de mudança, né, orientado a mudanças. E aí que vem a dúvida. A galera fala assim, não, Renato, eu compreendi agora. O gestor é esse cara que tem esses dois primeiros comportamentos e líder é o que tem o terceiro ali, acabou-se. Então você está confirmando minha teoria de que liderança e gestão são duas coisas diferentes. Não é. Vamos lá. Eu li um livro que conta a história de Martin Luther King, né? Tipo, não a história de vida dele, mas pega justamente do ponto ali que ele está perto da marcha. Eu esqueci agora o nome da marcha. Mas enfim, pega a parte de ativismo dele, de Martin Luther King. E foi um ponto muito interessante ter lido esse livro, que, assim, a visão que eu tinha, a visão que todos nós temos desses líderes são de pessoas, de figuras transformacionais. Aquelas pessoas que inspiram, que botam visão e que fazem com que várias pessoas façam aquela coisa ali, vão para a marcha, etc. Só que tem um problema com isso aí. O que não se vê, né? Vamos aí invocar, baixar, o que se vê e o que não se vê. Isso é o que se vê. Mas o que não se vê é toda a capacidade estratégica, operacional e tática que cada um desses indivíduos tinha. Então, Martin Luther King, ele comenta nesse livro dele como várias vezes ele tem que fazer escolhas estratégicas. Poxa, será que vale a pena a gente fazer essa marcha sabendo que 30, sei lá, que 200 a 1.000 pessoas vão ser presas hoje? Aí o cara tava avaliando. Ele conta até um negócio que tava assim. Ele ia fazer a marcha em tal dia, um dia especificado lá, e aí ia ter 2 meses depois, teve um problema, e as eleições municipais foram adiantadas. E aí, no caso, a marcha que ele ia fazer ia ficar muito próximo das eleições. E aí ele teve que pensar, poxa, mas aí, se eu fizer essa marcha perto das eleições municipais, vai dar a entender que é um movimento político. E aí eu vou estar atrelado com o opositor desse prefeito, que é bem racista, o atual prefeito da cidade, que era um cara extremamente problemático. E aí eu vou, enfim, e aí se eu fizer, eu vou apoiar o cara da oposição, né? Se eu sou contra o atual e vem um cara da oposição, eu vou ser a favor da oposição, naturalmente. A percepção pública. Sendo que o cara da oposição também não era essas coisas todas. Era um pouquinho melhor que o atual prefeito, mas também não era um cara que era muito pró-negros, etc. Então eles tiveram que pensar. No Brasil a gente sabe bem como é isso, né? Hã? Aqui no Brasil a gente sabe bem como é isso. Exato. Aquela posição de vidro ali. E aí, tipo, ele teve que pensar, velho. E, tipo, era um planejamento estratégico, assim, absurdo. Ele, poxa, não... E o que é que vai acontecer se não fizer isso, se não fizer isso? Isso é nível estratégico. Vamos para tático, né? Teve um que ele, tipo assim, ele sabe... No tático foi o seguinte, ele comentando assim, poxa, eu sei que quando eu fizer esse protesto, essa passeata, a galera vai ser presa. Então, eu não posso deixar a galera presa lá, né? Inclusive, eu posso ser preso. O que é que eu vou fazer? Então, aí ele começa ele faz uma lista de todos os comércios da região, donos de comércio, que poderiam ser em favor da marcha dele,
da ideia dele, e começou a listar e começou a bater de porta em porta. Ele gerenciou, comissionou ali que seus funcionários, seus voluntários ali do movimento dele, acessassem cada porta, falassem com cada gestor, fez a listinha lá, não tinha grupo do Facebook na época, né? Não tinha formulário online. Então teve que fazer a listinha à mão de cada empreendedor que teria disponibilidade de participar, de tipo pagar uma fiança se fosse necessário. Então teve todo esse planejamento tático, até operacional, velho. Operacional, o cara dizendo assim, o tal dia que a gente vai, vamos usar o quê? Plaquinha. Aí, tipo, ele tem que fazer. Ele, veja só. Olha o nível de planejamento do cara. Meses antes da marcha, o cara já promovia treinamentos, sessões de treinamentos sobre ativismo não violento. Porque ele falava assim, galera, vocês vão começar a passear lá, né? Vai chegar a polícia, vai soltar cachorro, vai levar paulada na cara, velho. E vocês não podem reagir. Você tem que levar uma tabucada na cara e só abaixar a cabeça quando tá andando em frente. Então ele propunha sessões de treinamento com a comunidade para que elas estivessem preparadas psicologicamente, saber como se comportar numa situação de estresse. Então essa galera, os nossos líderes transformacionais, não são figuras, e eu posso citar outros casos, tá? E, inclusive líderes organizacionais. O líder organizacional é até mais fácil, né? Bill Gates, Steve Jobs, essa galera assim, a gente consegue compreender que eles não são só figuras icônicas, eles também têm uma boa capacidade de gestão, até porque eles estão gerindo uma empresa. Mas tem uma fascinação muito grande por esses líderes sociais, né? Que acham que eles só são figuras transformacionais, que eles levam pessoas a ações por serem figuras mitológicas, né? Porque inspiram. Mas eles também normalmente têm uma capacidade muito grande de estratégia, tática e operacional. Então perceba, não dá para ser um líder no sentido completo da palavra, sem esses três metacomportamentos. O comportamento voltado à tarefa, que é você conseguir clarificar um objetivo organizacional, você conseguir botar meta, cobrar meta, acompanhar se o processo está acontecendo de forma correta. Os metacomportamentos relacionados a relacionamentos, que são aqueles de você buscar desenvolver, fazer com que o seu funcionário goste de você, ou fazer com que o seu voluntário goste de você. E os de mudança. Se você tem um cara que ele é totalmente voltado para a mudança, então assim, ele é capaz de analisar os fatores externos à organização ou à sua atividade para fazer aquele benchmark, né? Aquele benchmark completo. Ele é capaz de desenvolver uma visão de onde a universidade deve ir e ele é um risk taker, ele consegue de fato tomar riscos. Mas se ele não tem a capacidade de gerir de forma efetiva as atividades, os processos, criar processos, desenvolver processos e cuidar dos processos, e de criar pontes, criar relacionamentos com seus funcionários, ele é só um estrategista. E não tem nenhum problema com isso, né? Mas existem estrategistas e estrategistas não são líderes. Estrategistas são estrategistas. Eles podem até dar grande suporte ao líder, mas eles não são líderes. Alguma dúvida com relação a isso, Will? Eu acabei pensando em uma. Então, você aconselha que, por exemplo, no organograma de um grupo de estudos, haja essa distinção também, um cara desempenhando esse papel de líder e outro de gestor? Cara, então, cara, parece que foi combinado, né? Era exatamente o que eu ia falar agora. Como é que funciona, então? E aí eu vou ter que fazer uma viagem meio doida aqui para explicar para vocês isso. Qual o problema de liderança hoje em dia? Né? Tipo, eu acabei de explicar para vocês aqui, tipo, pá, isso é liderança. De forma bem simples, eu pessoalmente não acho que liderança tem a ver somente com traços de personalidade, com habilidades específicas. Né? Liderança pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, assim como uma capacidade de resolver problemas, assim como criatividade. Então, uma pessoa pode se tornar um líder da mesma forma que uma pessoa pode se tornar um bom filósofo, né? Não existe isso algo de nascença, um talento específico que a pessoa tem a ter. Mas então por que as pessoas não se desenvolvem como líder, né? Quando você imagina um ambiente organizacional, uma empresa padrão, o que acontece em nossas vidas? Nós nos formamos, ou então nós não chegamos a nos formar, mas entramos no emprego. E quando a gente está realizando essa atividade no emprego, a gente é pago para fazer a atividade. Digamos que, vamos lá, diz uma atividade aí, vamos lá, fazer capinha de celular. Então você está numa empresa de fazer capinha de celular, certo? De confeccionar capinha de celular. Então quando você entra nessa função, você é pago para fazer capinha de celular. Uma coisa interessante começa a acontecer. Aqueles indivíduos que não são bons em fazer capinha de celular, eles não conseguem fazer atividade, eles são demitidos ou eles ficam estagnados naquela função. Mas aqueles indivíduos que são bons, aqueles indivíduos que de fato sabem fazer capinha de celular muito bem, sabe? Eles compreendem um processo ali, eles sabem fazer atividade muito bem. Algo interessante acontece, eles são promovidos. E vai chegar um determinado momento que
o escopo da promoção deixa de ser somente em realizar atividade e passa a ser o de cuidar das pessoas que realizam atividade. Ele deixa, então, de ser o operário e passa a ser o coordenador de operários, ou coordenador de analistas. E aí tem uma coisa interessantíssima que acontece, porque a função dele muda completamente diferente, muda completamente. Né? Se antes ele era pago para realizar atividade, para confeccionar capinhas celulares, ele passa a ser agora comissionado para cuidar das pessoas que cuidam de produzir a capinha de celular. Existe uma mudança radical em sua atividade, sendo que ninguém ensina o cara a fazer isso. Né? É como se você fosse pago para fazer capinha de celular e do nada alguém fala assim: você ganhou uma promoção, agora você vai fazer panela. Tipo, todo mundo compreende o quão diferente é isso aí. Mas as pessoas não compreendem que fazer capinha de celular é totalmente diferente de cuidar das pessoas que fazem capinha de celular. E aí já vão abstrair para qualquer tipo de atividade. Né? Toda atividade, você pode fazer mestrado e doutorado em como fazer uma atividade melhor, uma atividade mais complexa. Mas ainda assim, você é pago para fazer uma atividade. Seja um engenheiro, um médico cirurgião, você é pago para fazer uma cirurgia. Acabou, é uma atividade operacional ali. Quando você é promovido, você deixa de ser pago para realizar a atividade e é pago, então, para cuidar das pessoas que realizam a atividade. É como se, realmente, você trocasse de emprego completamente e na mesma semana, na outra semana, você estivesse trabalhando nesse novo emprego e ninguém lhe ensina como. É um absurdo isso aí. E o que é que, em geral, acontece? Daí que vem os micromanagers. Né? Você, que é o cara que melhor sabe realizar a atividade, vai lá cuidar das pessoas que fazem essa atividade e vai ensinar elas a fazer direito. Afinal, você foi promovido em primeiro lugar por ser o melhor cara que fazia atividade. Então você vai lá gerir um por um. Não, tá errado, tem que fazer do meu jeito. Né? Daí que vem o micromanaging, que é um gerente que ele quer cuidar que o funcionário, da atividade que o funcionário está fazendo, da forma como o funcionário faz a atividade. Porque ele é o cara que sabia melhor fazer em primeiro lugar. Afinal, ele foi promovido. Né? Só que não é isso aí. O que deve acontecer, então, é uma transformação. É uma transição entre realizar a atividade A e passar a cuidar da pessoa ou das pessoas que realizam a atividade A. Isso exige uma mudança de mentalidade completamente diferente. Eu vou introduzir para vocês aí dois termos, tá? Que não são acadêmicos. É o termo que é porque assim, todo webinar que eu sou chamado para fazer, né, eu já fiz alguns esse ano, toda palestra, enfim, eu sempre tento, no final dela, incluir algum tópico que eu estou estudando no momento. Então, essa coisa agora que eu estou falando para vocês, tudo que eu estou falando agora, esse último tópico em específico, é uma coisa que eu estou estudando de 10 a 15 dias para cá. Então, tem umas coisas que eu estou formulando aí na minha cabeça e tal. Mas, assim, eu sempre tento trazer algo novo, né? Para não ficar aquela repeteco toda vez, né? Até porque tem pessoas que devem ter visto outro webinar meu, alguma palestra, para não ficar mesmo enchendo de saco. E os dois termos que eu quero falar para vocês é, atividade de trabalho e 2, atividade de gestão. São duas atividades diferentes, tá? A atividade de trabalho cuida em desenvolver um trabalho, uma realização de algo. A atividade de gestão cuida, então, de desenvolver um processo dos trabalhos. Então, um exemplo bem prático antes de ir aprofundar nisso aí. Digamos que você esteja falando de lavar a louça. Lavar a louça é uma atividade de trabalho. Você vai lá e lava a louça. Cada um lava de um jeito, né? Eu lavo de um jeito, fulano lava colher antes de prato, outro cara tem, sei lá, um escorredor aqui que seja muito grande embaixo e um pouquinho em cima. Então, sei lá, você primeiro lava o de cima, que aí ele espinga, né? Aí depois você lava de baixo para o de cima não pingar embaixo e não molhar duas vezes. Tem gente que lava um prato e já enxuga. Outro cara lava toda a louça e enxuga tudo. Então, o cara precisa ter um jeito de fazer diferente. Então, lavar a louça é uma atividade de trabalho. A atividade de gestão, então, é cuidar e organizar do processo de lavar louça. Então, a atividade de gestão relacionada a lavar louça seria, por exemplo, você pensar em, vamos definir, então, se é melhor lavar todos os pratos e depois enxugar todos os pratos, ou se a gente vai lavar um prato e enxugar, lavar um prato, enxugar, lavar um prato e enxugar. Ou então, uma atividade de processo seria definir o tipo / tamanho do escorredor, né? Porque tem escorredores que são maiores, então você pode lavar. Se você tem uma louça de, não sei como é que se mede louça, mas vamos lá, de 30 pratos, então você tem um escorredor de 5. Então você pode lavar 5 pratos por vez, ou você pode projetar e comprar um escorredor maior para lavar os 30 pratos de uma vez só. Então, esses tipos de definições, essas atividades que eu estou comentando agora, são atividades de gestão e não são atividades de trabalho. A atividade de trabalho se resume a realizar, executar
um trabalho. E por que eu acho importante fazer essa definição, tão importante para a gente? Que muitas pessoas, justamente por terem progredido como operários, ou como aquela pessoa que está na base fazendo as atividades, elas ficam na cabeça delas em fazer as atividades de trabalho. Elas não saem dessa mentalidade. E que, na realidade, eles pensam o seguinte: olha, se eu fui promovido, então vou fazer coisas mais importantes. E o que são essas coisas mais importantes? Aí o cara vai para fazer coisas que têm, digamos assim, um payoff maior, coisas que têm um risco maior, coisas que têm uma visibilidade maior, mas que no fim do dia ainda são coisas, ainda são atividades de trabalho. E o shift que você tem que fazer, a mudança de comportamento, a mudança de perspectiva que você tem que ter, é que um gestor ele deve se ocupar com as atividades de gestão e não com as atividades de trabalho. Vou pegar um exemplo. Eu vou até usar um exemplo de um grupo que eu admiro bastante, que é o Clube Farroupilha. Eu estava conversando com a ex-presidente deles, a Nêmora, faz um tempo atrás, e ela estava falando assim para mim: poxa, no Farroupilha a gente faz 2 eventos semestrais, né, que é o CIF, que acontece no segundo semestre do ano, que é um evento mais para o público em geral, a gente traz palestrantes de economia, né, filosofia, né, traz deputado, etc. E no primeiro semestre a gente faz um evento mais de treinamento, que é o LIDAP, que é focado mais em desenvolver gestão, liderança, essas coisas. E aí ambos já tem umas datas mais específicas, né? A gente já tem mais ou menos ali quando a gente vai começar a organizar, se a gente já tem uma data mais específica, a gente já sabe mais ou menos quando a gente começa a organizar, ele já tem um escopo definido, né? Já tem assim uma série de parâmetros definidos. E aí eu fiquei, tipo, todo mundo pensa, né? Poxa, por que o Farroupilha dá certo? Porque o Farroupilha é o melhor grupo do mundo, né? Ele ganhou até o prêmio. E os outros grupos não conseguem ser iguais. Aí eu percebi isso. Que no Farroupilha, claro que tem mais de um fenômeno, né? Faz mais de uma variável. Mas eu acho que é uma das variáveis importantes. No Farroupilha, os diretores, eles se propuseram a realizar um trabalho de focar nas atividades de gestão e não somente nas atividades de trabalho. Então, fazer um evento. Não tem nada mais operacional do que fazer um evento, certo? Você vai lá, liga para o palestrante, fecha evento, fecha espaço, blá, blá, blá. O que muitas pessoas fazem é, de fato, cuidar do evento, organizar, palestrar, etc. O Farroupilha falou: cara, mas quais são as atividades de gestão que competem a organizar o evento? E aí eles trabalharam. Vamos formular os escopos. Então, 2 eventos específicos. Percebam que são coisas que são parte de um processo de produzir eventos da organização. Eles são despersonalizados. Não precisa que um indivíduo o execute. Qual o grande problema de grupos voluntários? Tem aquele cara que ele entra na organização, entra no grupo lá, e todo mundo fala: pô, esse cara é bacana, né? Pô, esse cara tem que botar pro presidente. Aí o cara vê o presidente, e junta lá os outros diretores, outros coordenadores. E os caras vão lá, velho, fazem um trabalho absurdo. Os caras são muito bons. E aí, quando eles se formam, quando eles saem do grupo, o grupo morre. Ou não volta a ser o que era. O que acontece? É o que eu chamo aí de líder guru, né? Isso aí é uma nomenclatura que eu vi até com Débora, muito boa, do artigo que ela mandou. Depois eu também mando para vocês. Nada. Tá. Então, o que é esse líder guru? É o cara que está numa posição de gestão, né? Então, que ele deveria focar em atividades de gestão, mas ele só consegue focar nas atividades de trabalho, porque é o que ele gosta de fazer. Ele é basicamente um operário que virou gestor. E aí ele vai focar nas atividades de atividade. Trava a língua. Ele vai focar nas atividades de trabalho. Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do grupo pequeno aí. O cara entrou na organização, ele é muito bom de fazer evento. Então ele vira presidente do grupo. O que é que ele quer fazer? Fazer um evento de maior porte. Mas ele vai lá, o que é que ele faz? Liga para palestrante, fecha espaço. Ele pode até delegar algumas atividades menores, né? Ele delega aí reservar espaço. Ele delega aí, sei lá, ligar para um palestrante e pegar o palestrante no aeroporto. Mas as atividades maiores ele quer fazer e é nisso que ele gasta o tempo. E um ponto importante, que eu tenho que fazer um asterisco bem grande, é o seguinte: não existe problema em realizar as atividades de trabalho. Um líder, um bom líder, inclusive até eu acho que uma qualidade muito interessante, é um gestor que consegue também fazer parte das atividades de trabalho, porque ele está lá junto, trabalhando com o funcionário, ele compreende o dia a dia, ele compreende as dores, ele compreende mais do processo inteiro. Mas o problema está quando ele só foca nisso. Então, se você é um líder, um presidente de um clube, que ele foca muito em fazer o evento, em cuidar das atividades de trabalho do evento, então ele vai fazer um evento massa, mas aí ele sai e o cara que entra tá lá, tipo, não tem um processo, né? O líder guru, ele costuma personalizar as atividades. Então, a atividade existe por causa dele. A atividade é feita por causa dele. E não por causa de um processo. Se o indivíduo morrer, literalmente, se o cara morrer ou tipo sair da organização do clube, ninguém vai fazer aquela atividade. Ponto.
porque fazia do jeito dele, como ele fazia. É ele que fazia. Tava a coisa, a atividade como um todo, estava intimamente relacionada com a capacidade do indivíduo de produzir aquela atividade. Uma atividade, então, uma atividade despersonalizada é aquela que, se o indivíduo sai, outro pode assumir. Ou você rapidamente pode treinar alguém para assumir. Também não adianta, não, você tem que treinar 6 meses, um ano, um cara para assumir. Então não adianta. Você também está. O que você está fazendo é personalizando aquele cara para que ele faça a atividade em primeiro lugar. Então, o desenvolvimento de processos é que é o diferencial entre grupos grandes e grupos pequenos. É quando os gerentes eles focam em realizar então atividades de gestão, aquelas que despersonificam pessoas, né, e focam então em processos. Lavar louça, então, qual seria uma atividade? Eu já falei da atividade de processo da louça, né? Então, por exemplo, uma hamburgueria, né? Como é que começa a hamburgueria? Tem lá um cara que era cozinheiro de um restaurante e ele, pô, bacana, eu adoro cozinhar em restaurante. Já sei, vou empreender, vou criar o meu restaurante. E o que ele faz? Ele começa com a sua própria cozinha. Ele vai lá, ele cozinha um hambúrguer, ele serve os clientes, etc. Massa. Só que tem um limite do que ele vai fazer ali. Ele não consegue mais fazer tanto hambúrguer porque a demanda está aumentando. Aí ele tem ideia genial. Qual é a ideia genial dele? Vou contratar gente para me ajudar a fazer o que eu quero fazer, a fazer hambúrguer. Então, ele começa a contratar alguns funcionários. E um evento estranho começa a acontecer. Ele contrata os funcionários para realizar as funções que ele não sabe fazer. Então, ele não sabe, por exemplo, cuidar da parte bancária, né? Poxa, eu não sei fazer a parte bancária. Então, ele vou contratar alguém para fazer a parte bancária, cuidar dos livros ali para mim. Enquanto eu posso continuar a fazer hambúrguer. E depois ele, poxa, não estou conseguindo vender, tem muito cliente. Então ele começa a contratar alguém para fazer mais, para trabalhar a parte de vendas, a estratégia ali e tal. Então ele começa a contratar essas pessoas para fazer atividades que ele não sabe fazer. E aí, o que é que acontece? Ele delega a total responsabilidade para essas pessoas. É tipo assim, ó, cuida dos livros aí, não quero nem saber, só me dá o relato final ali, acabou, você confia em tu. Ótimo, agora eu posso voltar a fazer hambúrguer, porque eu tô focado nisso. E o que acontece, cara? Vai dar merda. Vai dar merda, porque ele não tá focado em realizar as atividades de gestão e somente as atividades de trabalho. Ele tá evitando, né, ativamente se envolver com as atividades de gestão. Quais são as atividades de gestão? Ele não precisa compreender como é que funciona a contabilidade, mas ele precisa compreender o que faz o contador dele estar trabalhando de forma efetiva ou não. Ele tem que compreender, por exemplo, o processo. Aí, se esse mês você conseguiu reduzir os custos de operação da gente para esse contador, conseguiu pagar menos imposto aí? Não, pô, vamos tomar meta nisso aí, velho. Ou então, será que a gente conseguiu tornar o processo menos complexo, de forma que outra pessoa possa assumir, né? É focar nisso aí. Não é depositar totalmente todas as esperanças em outra pessoa que vai fazer. Ou então, ele até pode contratar alguém para fazer até a mesma função dele, para fazer mais hambúrgueres, para ajudar ele na confecção do hambúrguer, mas mesmo assim, ele está focado no hambúrguer, como fazer o melhor hambúrguer. É aquele cara que sabia fazer um hambúrguer. Então, ele quer realmente cuidar do produto ali. Agora, sabe o que é um cara? Um cara realmente gestorzão. O gestorzão da porra que eu falei ali. Sabe o que ele faz? Ele nunca bota o pé, ele nunca frita um hambúrguer na vida. Porque ele está focado no processo. Ele está focado em estabelecer, então, o que constitui. Ele precisa saber, então, o que faz um bom hambúrguer ser um bom hambúrguer. Ele vai contratar cozinheiros para fazer um hambúrguer. Ele vai ter padrões de qualidade, padrões de excelência, para saber se aquele padrão de hambúrguer está sendo atingido. E daí ele vai procurar escalonar o processo. Ele vai procurar saber como é que a gente treina mais cozinheiros para fazer aquele hambúrguer ali no mesmo padrão. Como é que eu sei que os cozinheiros estão fazendo o hambúrguer de forma adequada, sem eu precisar estar lá? Como é que eu consigo, então, saber se as metodologias de vendas da pessoa que eu contratei estão funcionando e, principalmente, como é que eu posso evoluir essas capacidades de venda? Isso é que são atividades de gestão. Né? Por isso que você vê CEO, sei lá, o CEO de empresa de combustível, ele vai trabalhar em empresa de refrigerante. Né? Ou então um cara que nunca abriu um computador na vida, nunca fez um curso de engenharia, ele vai ser CEO de uma empresa de informática. Como é que um CEO, um cara que nunca abriu um computador na vida, nunca não tem nada de um chip de computador, vai gerir uma empresa como a Intel? Simples. Ele não precisa conhecer do produto. Ele cuida do processo. E processo é tudo igual. Né? Não é tudo igual. Mas assim, processo é o que você aprende no MBA. Né? Os processos, aí tem lá sistema de fabricação Toyota, tem vários processos aí de engenharia de produção, ou que você estuda em administração. Os processos, obviamente, não são diferentes um pouquinho para cada empresa, mas a mentalidade de você desenvolver processos para essas coisas é a mesma. Por isso que você pode trocar CEOs. Por isso que um CEO numa empresa de biscoito, ele pode ser CEO de uma empresa de Lamborghini, de Ferrari, sabe? Por isso que o CEO numa empresa de capim de celular, ele pode ser o CEO de organização voluntária.
Porque ele justamente tem capacidade de produzir atividades de gestão, de criar processos que são despersonalizados e principalmente escaláveis. Se sua atividade é aquela que não é escalável, você não está executando como gestor atividades de gestão, mas sim atividades de trabalho. E é uma transição que todos nós que queremos ser gestores algum dia, ou que somos gestores de grupos, temos que pensar sempre. É nessa capacidade de pegar um processo e despersonalizá-lo e transformá-lo escalável. Mesmo que nosso objetivo não seja de escalar o processo. Mesmo que você. Vou até pegar um exemplo do Farroupilha de novo. O Farroupilha é um grupo que se resume a Santa Maria ali e cidades próximas. O Santa Maria não é um grupo nacional. Né? Mesmo assim, a mentalidade deles é de escalar, de fazer algo que seja despersonalizado, que vai existir independente de que se o próximo presidente for o Pica Outras das Galáxias. Se você ele pegar uma má gestão ali, por um ano ou dois, né, do presidente e conjunto de diretores, ainda assim o grupo vai permanecer existente ali, vai realizar o que tem que ser realizado e vai sobreviver a essa má gestão e vai dar cabo no dia seguinte, certo? Para mim, cara, esse é um dos pontos majoritários que não só grupos liberais, mas pequenas empresas pecam. Né? E é muito difícil, porque quando você começa um grupo liberal, você começa onde? Da base. Quando você cria uma empresa, normalmente você é muito bom em executar justamente a atividade da base. Então a gente está acostumado muito a ser justamente o técnico, aquele cara que faz as atividades de trabalho bem feitas. Por isso que a gente chega em posições de gestão. Mas uma transição tem que correr. É a transição justamente de despersonalizar e focar em realizar do desenvolvimento de processos das atividades e não das atividades per si, por mais que você ainda continue utilizando, realizando algumas dessas atividades. Excelente, excelente. Eu acho, inclusive, que como líder, eu peco muito nesse aspecto. Eu tendo a partir demais para a mão da massa e focar menos no processo. E é como você falou, é fundamental. A gente tem que fundar uma estrutura que seja maior do que qualquer pessoa que esteja ali dentro. Funcione por si. Pessoal, o Renato citou uma série de alguns livros aqui e eu tenho uma proposta. O Renato vai me passar esses livros e a gente vai postar cada um desses livros no nosso Instagram como recomendação. Fica combinado, Renato? Beleza, beleza. Perfeito. Renato, a gente tem algumas perguntas aqui. Se você me permitir, eu já vou contar para ti. Peraí. Beleza. A primeira é do Vinícius Rito. Ele pergunta o seguinte: no webinar anterior, o Luan Esperandil comentou que aprendeu com você os aspectos da teoria psicológica do Viktor Frankl em relação à produtividade. Ele tem a acrescentar algo ao tema de gestão de voluntários, o Viktor Frankl? Cara, tem. É que eu tô pensando em como falar isso de forma curta, porque já deu para perceber que eu sou um pouco tagarela, né? Cara, seguinte. O ponto central, então, que Viktor Frankl ele foi um psicólogo austríaco que foi pego nos campos de concentração durante o Terceiro Reich, né? E aí, o que ele desenvolveu foi o seguinte, ele desenvolveu uma terapia da psicologia, que é a logoterapia, que ela aponta que o que seres humanos realmente necessitam para viver é o desenvolvimento de um significado. E não somente para viver, é na execução de qualquer atividade, né? A gente faz quando a gente faz alguma coisa de forma bem, de forma engajada, é porque a gente tem um significado atrelado daquilo ali. A gente tem uma boa razão para fazer aquela atividade, né? Se você trabalha só para ter o salário no final do mês, você sabe muito bem que você não vai trabalhar tanto, né? Tão efetivo. Agora, se você trabalha para pagar as contas e pagar a faculdade do seu filho, olha aí como é que você vai trabalhar muito mais. E como falei, o propósito não precisa ser algo místico, algo não. É tipo isso, pagar a faculdade do filho. É por isso que tantas pessoas, quando têm filhos, elas falam que começou a, tipo, trabalhar muito mais, ter um foco muito mais, porque ela tem uma família agora para sustentar. Isso é uma puta boa razão, um puta de um grande significado para você ter a executar uma atividade. E por isso que eu falei no início, lá atrás, lembra? Que eu falei assim, cara, não adianta você dizer que vai trabalhar por Mises. Porque ninguém acorda no sábado de manhã, às 8 horas, para encontrar um grupo de estudos por Hayek. Não. Você pode fazer para encontrar seus amigos, as amizades que você fez nesse grupo de estudos. Você pode fazer porque você quer se desenvolver, você quer aprender coisas novas, você quer participar da produção de alguma coisa maior que você. Você quer. Enfim, você vai ter mais de um significado aí. Você pode atrelar, inclusive, mais de um significado simultâneo. E com gestão de voluntários, né, novamente, qual é a onda que se tem hoje em dia? Qual é um dos grandes caras, assim, o cara que eu até admiro hoje, Simon Sinek. Ele fala muito daquele, tem um TED dele bem famoso, né, que é o Start with Why, que começa com o porquê. Você desenvolve, então, o porquê da atividade
que você está fazendo e comunica ela a seus funcionários, aos seus voluntários, e daí que você vai fazer com que as pessoas se movam à ação. Né? Tipo assim, não é fazer um evento, é transformar o Brasil. Então, isso que faz você mover a ação. Só que ele, tipo assim, aí por quê, né? Por que isso funciona? Ele explica meio que a metodologia, mas não explica o porquê por trás. Inclusive, isso é foda, velho. Porque eu primeiro aprendi com ele isso, e depois eu li Victor Frank e eu falei, pô, mas tem muito a ver, né? Aí eu fui caçar uma entrevista que ele deu, não sei aonde, e aí ele fala que o livro preferido dele é justamente o de Victor Frank sobre significado. Então faz todo sentido. Né? O que Simon Sinek, esse TED Talk bem famoso, faz é explicar o processo de criar significados para a gente vender um produto, para a gente motivar a funcionar as atividades. E o Victor Frankl ele dá um passo atrás. Ele explica, então, o porquê que seres humanos necessitam de significado para viver, em primeiro lugar, ou para fazer uma atividade. Né? Que é o Man's Search for Meaning, em inglês, e em português eu acho que é Em Busca de Sentido. Mas, como eu falou, eu mando depois. Então, você conseguir desenvolver aí sentidos, né, um propósito para o trabalho voluntário é muito importante. E isso aí já vai... Eu não sei se vou ter tempo de falar, Will, mas eu vou falar, foda-se. Quando a gente pega... Tem uma função, tem uma ferramenta organizacional muito comum, que eu acho que ninguém se importa mais, que é missão, visão e valores. Missão, visão e valores é aquela coisa que, tipo, toda empresa tem. Você abre o site lá, tem lá, né? Coca-Cola, missão, o mundo mais feliz. Né? Toda empresa tem e a gente tá cansado de ver isso. Né? Você abre lá o site da Caixa e vai lá, não, nossa missão é desenvolver o brasileiro. Você olha e fala, bullshit. Né? Então é uma coisa que tá tão manjada que ninguém se importa mais. Sendo que isso é muito importante, cara. Missão, visão e valores. A missão é o que você quer fazer. É o cerne do propósito do que a organização existe. Né? Então, você tem que ter uma missão para aquilo aí. A Stone, por exemplo, não é uma empresa de vender máquina. Eu não sei decorar da missão deles, mas eu tenho certeza que é algo nessa linha de tipo transformar o cenário empreendedor do Brasil, então facilitar a vida do empreendedor brasileiro. Isso é uma missão, é um propósito. Tudo que vocês vão fazer tem que ser alinhado a isso. Né? Então, você tem que definir a missão do grupo de estudos ou do clube. Pelo que eu noto de vocês é formar lideranças. Nossa missão é formar lideranças. É isso. Não é mudar o cenário do debate público no Brasil. Entendeu? Vocês podem fazer isso também. E o que acontece é isso. Os grupos liberais são grupos libertários. E aí o que eles fazem? Tudo relacionado ao libertarianismo. O quê? Não sei. Às vezes eles querem fazer um debate sobre um tópico que está quente. Às vezes eles querem formar lideranças. Às vezes eles querem... Não sei. Eles têm várias coisas. Você ninguém tem uma missão. A missão, inclusive, pode ser geolocalizada. Pode ser assim, eu quero transformar Recife. Aí vai ter mais uma coisa que você quer fazer. Formar liderança, fazer um evento. Mas assim, você tem que ter uma missão, que é o escopo, é o caminho para onde você quer ir. Então, você sabe o que você tem que fazer. Se uma pessoa vem com ideia nova na organização, eu quero fazer isso aqui. Você tem que ver se está na missão. Tá alinhado com a nossa missão? Tá. Então, bora fazer. Então, se alguém fala assim para vocês, nossa, eu quero aqui nesse grupo agora, no Isso é Liberdade, fazer um debate público sobre a PEC. Tipo, tá, mas vamos formar lideranças com isso? Aí você vê. Sei lá, vai que você quer formar um grupo de debates onde as pessoas vão praticar isso e vão se desenvolver. Pô, ele tá formando liderança. Então, tudo bem. Mas se é só um debate por debate, para atrair pessoas, para fazer um evento maior, tá dentro do propósito do grupo, da missão do grupo? Não. Vale a pena fazer algo que não tá na missão? Entendeu? Tipo, você tá só perdendo tempo. Porque se você tem uma missão e se você tem um caminho assim, né? E você vai pro lado, você não tá indo no caminho certo. Às vezes, né, você fazer contornos são necessários, mas se o contorno for sem propósito algum, não vale a pena. Depois, visão. Né? A visão, e aí eu discordo de alguns autores, de algumas pessoas que defendem isso aí, porque assim, algumas pessoas falam que visão é objetivo, é meta. É você dizer assim, daqui a 2 anos eu vou estar como? Isso é uma visão. Eu discordo. Para mim, a visão é o seguinte, né? A visão é o que aconteceria se sua missão fosse cumprida. Você tem uma missão, que a gente já falou aqui da importância de detalhar e trabalhar. Se eu pegasse essa missão e cumprisse ela, terminei. Qual seria a visão do planeta? Então, a visão, e uma coisa importante sobre a visão, é que, surprise, surprise, por ser uma visão, ela tem que ser visível. Né? A gente tem que ver o resultado daquilo ali. Muitas pessoas falam assim, não, nossa visão é nos tornarmos a melhor empresa do setor. Tá, o que é a melhor empresa? Tipo, tá lá no top 1 da SP 500, sua mãe falar que, pô, bacana, meu filho, é uma grande empresa.
ter R$ 1 milhão em caixa, tem que ser visível, né? Para começar. E, como eu falei, eu não concordo muito com essas metas aleatórias, tipo, ser o primeiro no ranking, ter R$ 1 milhão. Tá, isso é o resultado de sua missão. Só se a sua missão for fazer dinheiro. Aí eu não, tem R$ 1 milhão. Aí faz sentido, faz encaixa. Né? Mas, por exemplo, se vocês são, por exemplo, vou dar um chute aqui, tá? A missão de vocês aí do Celebridade é desenvolver lideranças no estado do Piauí. Então, qual seria a visão? Se um dia você chegasse assim, tivesse reunião e falasse, então, a gente terminou, né? Pode acabar a empresa, a gente cumpriu. Qual seria a visão do resultado disso aí? Pode ser que toda a faculdade de vocês, que vocês têm no Piauí, tem um grupo liberal. Pronto, no dia que toda a faculdade pública e privada tem um grupo liberal, vocês cumpriram sua missão. Um grupo liberal com 20, 30 pessoas, vocês cumpriram sua missão. Essa é a visão. Então é importante você ter essa visão muito clara, porque você consegue transmitir, você consegue se motivar, você consegue fazer várias coisas com ela, né? E como eu falei, tem que ser algo visível. Você consegue ver isso, você consegue ver cada grupo na faculdade do seu estado cada faculdade tendo um grupo libertário. Ou, não sei, cada curso de economia do estado tendo uma cadeira de economia libertária. Uma cadeira só falar de Mises e Hayek. É uma coisa que você consegue visualizar. E valores. Né? Por final, valores também. Aí, valores é um pouco mais abstrato, né? Mas ainda assim, vamos tentar materializar aí. Qual é a importância de valores para uma organização? Valores, elas regem o que você valoriza ou não, pela palavra. E muitas vezes a gente não sabe disso, a gente não compreende. Todo sistema organizacional, toda empresa, ela tem um sistema de valores ali. Se você não os define claramente, eles vão estar definidos subjetivamente. Muitas vezes é o esforço. Não, aqui a gente... Porra, o que é valorizado, o que é recompensado ali é esforço, é trabalho duro, é ver o cara passando horas e horas trabalhando para a organização. Outras é sinceridade, velho. Tem uma organização, véio, que o cara mente. O cara mente e ninguém faz nada sobre. A pessoa até pune o cara se ele for pego, mas se ele não for pego, ou se for pego depois de um tempo, a gente deixa lá. Qual o valor que você tem, então? Né? Desonestidade. Cultura organizacional não é o que você diz que você prega. É as ações que você faz e aquelas que você deixa de punir. Isso é que vai ser a cultura organizacional. De forma bem resumida, porque a cultura organizacional é um gigante, né? Mas eu gosto de, tipo, esquece toda a lenga-lenga lá que ela fala, vamos resumir para coisas práticas. E você ter valores, então, faz com que você torne-se ferramentas para você atuar no dia organizacional. Demissão. Por que você demite alguém? Pô, teve um cara que ele se esforçou pra caralho, mas entregou um péssimo resultado. Você demite dele? Depende. Depende dos seus valores. Se um dos seus valores é entrega de resultado, então não interessa o cara se esforçou ou não. O que importa é ele ter entregado. Se o seu valor é trabalho duro, então o cara que ele não tá entregando nada, ele não tá conseguindo fazer as paradas, ele faz tudo errado, mas ele tá se esforçando. Então isso vale. Entendeu? Tá valendo. Você vai buscar que ele consiga desenvolver melhores atividades, mas ele vai estar ali cumprindo, tá dentro do conjunto de valores. Tem um cara lá que, tipo, ele trabalha pra caralho. Ele entrega, ele gere bem, mas é um pau no cu. Ele sempre entra em discussões lá, quer xingar todo mundo, quem não concorda com ele é comunista. E aí? Tá nos seus valores ter um bom diálogo, ser um cara pacificador ou não? Né? Às vezes tem gente que fala assim, não, pô, o cara trabalha muito, né? Por se ele sair vai ser foda. Então vamos deixar ele dentro. Então você está assumindo o valor organizacional, que é você não se importa com comportamento. Você não se importa de ter um pau no cu ali, desde que ele esteja produzindo. Então, ter esse conjunto de valores definido também é importante. Esses três conjuntos, né? Missão, visão e valores, é muito importante. A gente acha que é uma coisa muito, você quer filosófica, mas não, é uma ferramenta, velho. Você ter esses três coisas, senta um dia para traçar esses três, ajuda demais na gestão. Valeu. Tem mais uma pergunta e deixa eu ler aqui. É uma pergunta sobre ti. Quais medidas, Chico? Peraí, deixa eu ler exatamente o que ele escreveu. Como você chegou a um posto de liderança? Qual foi a perspectiva que você pensou, a sua mentalidade, para começar a agir como líder e chegar ao que você é hoje? Essa pergunta do Igor Calil, nosso grande Igor Calil. Cara, isso são duas coisas interessantes. Eu não pensei em nada. Eu apenas estava fazendo o que eu acho certo. E esse é um dos pontos majoritários do meu trabalho hoje. Tipo assim, normalmente a compreensão, o fenômeno de liderança como um todo, ele é o mais espontâneo que tem, é o que mais acontece. Você tem um pai que lidera uma família, você tem um CEO que gera uma organização, tá o tempo inteiro acontecendo. Você vira para lá, tem alguém liderando alguém. Mas ele é muito pouco compreendido. Né? A maioria das pessoas, elas não entendem o que faz ela ser um bom líder ou um mau líder. Então,
Quando eu tava no SFL, né, que eu entrei como coordenador local, virei coordenador estadual e depois virei regional. Depois eu assumi uma coordenação de campanha. Cara, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo assim, eu tava fazendo o que eu achava que era certo. Eu vi um problema, eu resolvia. Eu vi um funcionário chateado, eu tentava animar. Eu via uma coisa ser feita, eu não pensava em realizar essa atividade. Eu pensava em desenvolver um processo para essa atividade. Então, assim, foi muito espontâneo. Se perguntar assim, Renato, o que fez você um líder? Eu não sabia explicar na época. E aí que tá o problema. Por não saber explicar algo, não impede as pessoas de falarem sobre esse algo. É daí então, Will, que vem toda essa literatura sobre o que é ser líder. É vários relatos. É um cara que diz que, não, ser líder é ser honesto. Aí todo fala, não, ser líder é ser criativo. Não, aí todo fala, não, ser líder é a capacidade de você cobrar metas e de classificar os trabalhos. Cada um vai contar a sua experiência anedótica. Eu tenho certeza que se há 2 anos atrás tivessem perguntado para mim, Renato, por que você é um bom líder? Poxa, eu ia dar todo um registro para você aqui, ia falar sobre 1 hora do porquê eu era ser um líder, mas ia ser somente a minha visão anedótica de liderança, porque foi o que eu aprendi liderando. E sendo que liderança é um processo, é um fenômeno que já foi muito bem estudado, que é muito bem compreendido e é claro de se compreender, que é o que eu estava até explicando para vocês no início aqui sobre os metacomportamentos. E o meu trabalho hoje é isso, é compreender de forma muito mais clara esse processo e explicar, dizer assim, o que faz um líder. Tal, 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 tal. Mas o que o líder faz assim, tal, 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 é isso. Não é algo impossível de fazer. A liderança jamais vai ser algo teórico. Nunca vou chegar com a receita de bolo aqui, ó, tá aqui, ó. Faça isso, 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 você é um líder. Não é isso. Mas é compreender o fenômeno. Né? Você compreender o que compõe esse fenômeno. Você compreender quais são os comportamentos que você tem que ter. Tendo essa caixa de ferramentas aí quando você vai para a prática, realmente, aí vai mudar muita coisa, até porque as situações variam, as pessoas variam, os liderados que você está lidando variam, seu estado emocional varia. Mas você tem que compreender o fenômeno, né? E aí que tá. Desse 1 ano e meio, 2 anos para cá que eu venho estudando isso, aí sim, com todo esse conhecimento teórico que eu tenho, eu consigo compreender, então, o que me fez assumir a posição de liderança. Porque eu passei 8 meses desenvolvendo isso aí. E aí eu vou dizer para vocês, né? Minha perspectiva agora, que não é algo anedótico somente, é algo que eu passei 8 meses, literalmente 8 meses estudando, que foi para fazer o curso de liderança de caixa. O que me fez chegar numa posição de liderança foi a capacidade de assumir a responsabilidade pelos eventos que acontecem nas nossas vidas. Toda situação, eu assumo a responsabilidade para mim. Mesmo que seja algo que eu não tenho culpa ou que eu não tenha provocado em primeiro lugar. Vou dar o exemplo, então, do Students for Liberty, que foi a primeira vez na minha vida que eu assumi uma posição de liderança, né, como coordenador estadual. Eu entrei na organização, falei para vocês no início, e eu não via funcionar. Né? Marcava evento, ninguém ia, era um evento ali, outra coisa ali, e não funcionava. Cara, não era minha responsabilidade cuidar daquilo ali. Quem era o responsável? O coordenador estadual? Não, o coordenador estadual que coordena os voluntários. Então, eu poderia muito bem ter dito assim, foda-se. Que bosta, né? Culpa dele. Acusar, culpar as circunstâncias ou alguém e não fazer nada. Só que eu falei, cara, faço pesquisa, né? Eu fazia pesquisa acadêmica na época. Vou pesquisar no Google, né? O que é que tem aí? Como é que eu faço a galera se engajar? Eu lembro até hoje. Cheguei em casa, abri o computador, digitei furiosamente, né? Como resolver problemas de vagabundagem na organização. Pei! Procurei lá no Google, não achei nada. Aí eu falei, não, beleza, tá. Vou me acalmar, respirar. Aí pesquisei como resolver problemas de gestão, né, como engajar e motivar voluntários. Aí eu achei o primeiro artigo ali da minha vida de gestão de voluntários, que é o de Rick Lynch, 2011, que ele fala justamente como gerir voluntários é uma responsabilidade do chefe, do gestor. Então, se os voluntários não estão cooperando, você tem que criar um ambiente para isso, você tem várias circunstâncias. Aí ele comenta lá sobre como, tipo, você manter expectativas ou como você manter informação, enfim. Aí eu li e falei, poxa, interessante, né? Aí eu comecei a ler. E eu falei, cara, eu vou resolver esse negócio. Eu não era coordenador estadual na época. Eu não tinha responsabilidade alguma, mas eu chamei para mim a responsabilidade de resolver aquele problema, porque era algo que eu me importava. E daí eu comecei a resolver. Eu fiz uma apresentação de PowerPoint, fiz um relatório, apresentei para o então estadual na época. Aí ele gostou, a gente começou a implementar junto. E nisso a gestão foi melhorando, a gente começou a engajar mais pessoas. Aí a pessoa foi promovida para coordenador regional e eu para estadual. Como estadual, eu continuei executando isso aí eu comecei a falar com os outros estados. O que é que eu tenho que fazer com os outros estados? Porra nenhuma, eu poderia ter mandado todo outro estado tomar no cu, não era?
Não, eu falei, pô, vou cuidar dos outros estados também, vou tentar ajudar. Aí eu começar a conversar com os outros estaduais, ver os problemas dele, pedir ajuda também para os meus problemas, eles me ajudaram bastante. Né? Então comecei a evoluir, comecei a ver e comecei a criar pontes, comecei a criar conexões. Aí quando eu virei coordenador regional. E aí comecei a atacar outros problemas, enfim. Então, se você é um indivíduo que chama a responsabilidade para si sobre os eventos que acontecem ao seu redor, naturalmente isso vai levar a uma posição de liderança. Claro, vai resolver? Não. Você vai ter vários problemas, você vai ter que aprender vários outros comportamentos. Mas você não vai para lugar nenhum se você sempre coloca a responsabilidade sobre o que acontece nos outros. Mesmo, eu não estou dizendo que a culpa é sua, não estou dizendo que, nossa, teve um problema, a culpa é minha. Não. Mas mesmo que a culpa não seja sua, você só vai resolver aquele problema ali se você assumir a responsabilidade por ele e começar a atacar aquele problema que está acontecendo na sua direita, o problema que está acontecendo na sua esquerda. E daí isso naturalmente vai fazendo que você evolua como profissional. Você vai evoluir em qualquer posição que você tiver. Você está numa aula de dança e aí você começa a perceber seus parceiros, outras pessoas lá na aula de dança que não conseguem dançar, você assume a responsabilidade de começar a ensinar elas. Então, não, deixa eu ajudar aqui enquanto o professor está ensinando um casal ali, deixa eu ensinar aqui. Naturalmente você vai se destacando, o que o professor vai ver? Pô, aquele falando ele é bom, né? Vou chamar ele para ser monitor. Aí ele vira monitor, ele já começa a lidar com algumas pessoas, vira professor. Então, assim, se eu fosse resumir em uma variável que não é suficiente, mas é, como posso dizer, fundamental para você se tornar um líder, é a capacidade de assumir as responsabilidades pelas situações, pelos problemas que acontecem ao seu redor, no momento que você está interagindo. Excelente, Renato. Quando a gente promoveu esse evento, começou, na verdade, quando você aceitou o convite, eu imediatamente fui comunicar ao pessoal e recomendar de pronto. Cara, assista todo mundo assiste essa live, porque com certeza vão ter lições muito valiosas para a gente aqui, para ajudar o nosso grupo. Eu fico feliz que é uma live que está sendo assistida por coordenadores do Brasil inteiro e que essas lições vão ser passadas para eles também e a gente vai crescer junto com isso. Muito obrigado. Gente, eu quero dar um aviso. Tem gente aí cobrando o formulário de gamificação. Eu já pedi para mandar aí no chat, mas se por algum motivo alguém não viu, é bit.ly/ielgamifica. bit.ly/ielgamifica, você preenche o formulário e a gente vai te colocar na lista de gamificação. Isso para quem é coordenador do Students for Limit. Pessoal, como eu falei, as indicações de livro do Renato vão para nosso Instagram, @IssoELiberdade. Siga a gente lá, fique atento aos eventos que a gente promover. E, Renato, cara, muito obrigado por tudo. Se tu tiver mais alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Eu queria agradecer aí pelo convite. Sério, eu adoro falar sobre esse tema. É algo que eu faço com prazer. Inclusive, eu acho que uma das minhas grandes vontades é democratizar o ensino de liderança, sabe? Democratizar não, tipo, é tornar acessível. Tipo, hoje em dia, para você estudar liderança, o que é que você pensa? Né? Você tem que fazer um MBA, tem que ir para Oxford, não sei o quê, tem que fazer uma parada muito cara. E, eu acho que liderança deve ser que nem física. Você abre um livro de física e estuda. Então, você abre um livro de liderança e estuda. Você vai se tornar o melhor físico lendo um livro de física? Não. Você tem que fazer pesquisa, tem que aplicar na vida, etc. Mesmo curso de liderança. Você não vai se tornar um grande líder só lendo um livro. Mas você tem que aplicar, etc. Mas, assim, falta isso. Falta um guia, alguma coisa mais simples que você possa ler e falar, tá, não, liderança é algo simples aqui, tô aprendendo. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar. Depois você vê que eu sou tagarela. Né? Era para ser 40 minutos de fala e 20 minutos de pergunta. Virou 1 hora de fala e mais meia hora de pergunta, né? E se, sei lá, mais pessoas quiserem conversar, que eu dê uma fala, podem chamar, podem me procurar no Instagram, né? @RenatoDNC. Ou então manda um e-mail para o DRCast, né? renato@drcast.com.br. Eu realmente me disponho, assim, para mim é um prazer dar treinamento, a fazer esses webinars com vocês, conversar sobre liderança, ajudar que outros grupos liberais e libertários no Brasil cresçam. Né? Eu acho fundamental isso. Ou até mesmo empresa júnior, não precisa só ser grupo liberal, não. Pode ser um escopo mais abrangente, assim. Até, sei lá, se você tem uma startup, empresa, qualquer coisa assim, eu me disponho fácil, véio, de trocar uma ideia com vocês, conversar, apresentar minhas ideias, até dar um treinamento mesmo inteiro para vocês. Renato, eu não sei os outros grupos de estudo, mas o Isso é Liberdade com certeza vai te procurar para tirar várias dúvidas e resolver várias questões que a gente está precisando. Gente, reforçando, bit.ly IEL gamifica. Esse é o link para o formulário para a gamificação. Renato, muito obrigado. E assim eu encerro, gente. Obrigado também a você que acompanhou até o fim.
Valeu e fica ligado nas próximas lives do Isso é Liberdade. Até mais, gente. Beijo. Até mais, Renato.